Olá pessoal, me chamo José Cláudio Silva de Souza. Vamos dar continuidade ao conteúdo de políticas públicas aplicadas. Mas antes de mais nada, vamos fazer uma pequena revisão. Nós vimos na última aula que políticas públicas elas são um conjunto de ações criadas pelo governo, seja no governo em âmbito federal, em âmbito estadual ou em âmbito municipal, que visa atender a uma determinada demanda social. Essa demanda social que é identificada a partir de um levantamento, a partir de um estudo bastante cuidadoso, para que assim possa se pensar e elaborar uma política pública e colocá-la em prática, de forma a amenizar os problemas sociais que são presentes na sociedade, reafirmando que nenhuma política pública nunca ela vai conseguir eliminar qualquer problema social. Nenhuma política pública. Ela sempre vai deixar um percentual, vai deixar um grupo de fora. Seja uma política de distribuição de renda, seja uma política compensatória, seja uma política agrícola, enfim. Não importa qual tipo de renda, perdão, qual tipo de política, ela sempre vai deixar alguém que não vai ser beneficiado, ou que se vai ser beneficiado, ela não vai ter a sua realidade totalmente modificada. Vimos também a importância do controle social. E o que seria o controle social? É o processo de monitoramento de toda a política pública para verificar se a mesma está dando certo, se a mesma está sendo eficiente, se a mesma está sendo eficaz, e se a mesma ela atende o princípio da equidade, se ela está de acordo com a Constituição Federal. E aí, quando se tem esse controle social, que geralmente não é realizado somente pelo governo, mas sim pela população, através dos conselhos, essas políticas elas são alteradas, elas são modificadas, aquilo que não está dando certo, de modo que ela venha se tornar mais eficaz, de forma que ela venha dar bons resultados, de forma que ela venha ser um remédio que, como eu falei na última aula, um remédio que venha a curar, curar a nossa sociedade em um percentual bem maior, certo? E aí vimos que as políticas sociais são as mais diversas possíveis, que estão dentro das políticas públicas, porque nós temos hoje políticas voltadas para a pessoa com deficiência, políticas voltadas para a pessoa idosa, políticas de compensação, nós temos políticas financeiras, enfim, políticas públicas no Brasil é o que não falta. O que precisamos de fato é que essas políticas elas deem resultado, é que elas atendam a seus objetivos, para que assim a gente possa ter uma sociedade de fato bem melhor e com menos desigualdade social, que isso é algo assim bem gritante em nossa sociedade. E aí tem a questão da formação e gestão de políticas públicas. Qualquer formação e gestão de políticas públicas, pessoal, ela vai ter que partir sempre de um problema social. Ou seja, uma demanda da sociedade que passe a ser objeto de atenção de uma política pública. Ou seja, é uma demanda, é uma questão social, como nós vemos nos cursos de serviço social ou na área de sociologia, que dê origem a uma política pública e seja inserido na agenda de prioridades de um determinado governo ou instituição que fomente políticas públicas, sendo necessário que tenha importância social e que os atores nele interessados tenham poder de barganha política suficiente para isso. Então, o que acontece? Para que a gente tenha uma formação de uma política pública, é necessário que a demanda ela tenha, existe demanda, que tenham pessoas envolvidas que lutem por isso também, que diga, olha, nós temos aqui uma determinada demanda, um exemplo, nós temos aqui na escola X um alto índice de evasão, porque a nossa escola está situada em uma favela.
Então, o que é que vai acontecer? Tem que se pensar, tem um problema, tem a demanda, mas tem que se criar uma política pública educacional para que essas crianças que estão, ou esses adolescentes que estão deixando a escola, que estão seguindo outro rumo, eles retornem à escola. E isso é algo super comum, né? Por exemplo, eu posso citar para vocês, aqui no estado de Alagoas, vizinho aqui com a Bahia, o Estado ele dá um incentivo, de certa forma, financeiro para que as crianças e adolescentes eles deixem de trabalhar e que frequentem a escola. Então, eles tinham demanda, criaram uma política social de repasse financeiro de R$ 500 para que a criança, ela simplesmente, ela vá estudar, ou que ela vá fazer o supletivo, porque eles querem e queriam evitar o alto índice de pessoas que não têm informação. Mas, assim, é algo que infelizmente não foi suficiente, de acordo com o último IDEB, para que o estado de Alagoas caísse literalmente para o 24º colocado, como estando entre os piores estados com a educação. Então, assim, se tem a demanda e tem os interessados, eles têm que lutar, porque existe muito uma questão política. E a questão política é a questão política mesmo, partidária, sabe? Onde eles vão desenvolver a política pública se as pessoas correrem atrás. E se for uma grande quantidade. Porque os políticos, eles também querem tirar proveito da desgraça, entre aspas, das pessoas para que possam ter algum tipo de benefício. E aí o que é que acontece? Na questão do processo de formulação de uma política pública, é muito, 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 muito comum ocorrer a formulação de políticas públicas que não prestam adequada atenção aos aspectos institucionais, por melhor que tenham sido formuladas em relação aos demais aspectos envolvidos. As propostas de políticas públicas podem fracassar completamente se estiverem no meio institucional desfavorável. E aí é o que eu falei para vocês. A questão política mesmo, política partidária, ela pode atrapalhar muito o desenvolvimento de uma política pública, né? Porque o interesse deles é outro, na verdade, não de todo mundo, não vamos generalizar. Mas voltando aí à questão, aquele exemplo da política pública da escola. Se eu tenho uma política pública em uma escola e os professores não estão engajados na questão da solução de evitar a evasão ou a reprovação dos alunos, aquela política ela vai ser um fracasso, ela vai ser um fiasco. Entende? Então, assim, para que se possa formar, de certa forma, uma política pública, nós temos que ter demanda, temos que ter pessoas competentes para elaborar, temos que ter pessoas engajadas na busca da formulação dessa política pública e temos que ter, sim, um monitoramento constante. Temos agora aqui um chamado ciclo de uma política pública. O que acontece? Quando a gente fala em ciclo de uma política pública, porque um programa, na verdade, ele sempre vai obter um bom resultado somente quando pelo menos está próximo aos objetivos estabelecidos. Se nós formos elaborar uma política pública, pensar em uma política pública, e o que a gente planejou está totalmente diferente dos objetivos, a chance dessa política ela dar errada, ela é muito, 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 muito grande. Porque ela somente vai conseguir dar certo quando objetivos, metodologia, público, eles vão estar ali, alinhados, um ao lado do outro. E dessa forma, sim, consegue-se ter bons resultados. Por quê? Isso é o que nós chamamos de uma ideia inerente ao chamado planejamento estratégico institucional, que é o chamado PES, que ele sempre vai estar incorporado ao modelo de formulação de políticas públicas, certinho?
E aqui nós temos um ciclo de uma política pública. Se você analisar o nosso ciclo de política pública, ele é um ciclo contínuo, ele é um ciclo que ele não tem fim. Por que não tem fim? Por quê? Não é porque ele começou que ele tem que acabar. Então, qual é o processo aqui? A gente começa lá com a formulação. Então, eu vou chegar numa determinada região e vou identificar quais são as demandas daquele público, o que é que eles estão necessitando, o que é que está causando sofrimento para eles, qual é a desigualdade social ali, o que, é que eu vou, e aí a partir desses dados em mãos, eu vou sentar, claro que com um grupo de especialistas, com as pessoas que estão dentro dessa demanda, e vamos tentar estudar o processo de formulação de política pública. Qual política pública que vai atender de fato a necessidade desse grupo? Não é algo simples que a gente vai conseguir fazer do dia para a noite. E jamais, em hipótese alguma, nós poderemos tirar, excluir as pessoas que vão ser usuárias dessa política pública, deixá-las de fora. Nunca, em hipótese alguma. Elas têm que serem ouvidas, elas têm que participar de todo o processo. Formulando aí a política pública, nós vamos para o eixo de execução. Vamos lá, gente, executar. Bora colocar a política pública em ação. Se a política pública está em execução, o que é que ela vai estar passando constantemente? Ela vai estar passando constantemente por um processo de controle social ou por um processo de avaliação. Ou seja, ela vai estar sendo monitorada constantemente para ver se de fato ela está conseguindo atingir os seus objetivos que foram traçados com as suas metodologias. Lembre que eu falei agora há pouco, se a metodologia não estiver alinhada com os objetivos, dificilmente a política ela vai dar certa. Então a execução tem que estar em avaliação constante, em controle social constante. E aí o que vai acontecer? Nós formulamos a política pública, executamos a política pública, avaliamos a política pública. E aí percebemos que há uma falha no programa, como por exemplo, digamos que nós temos um programa de transferência de renda como Auxílio Brasil, e aí descobrimos que teve uma certa quantidade de pessoas que não são beneficiadas, que fogem do padrão, e estão recebendo benefício, enquanto pessoas que de fato precisam estão fora. Aí o que é que vai acontecer? Vai acontecer uma chamada reavaliação ou reprogramação, né? E sendo assim uma possível auditoria, como de fato já aconteceu no Bolsa Família, aconteceu já no Auxílio Brasil, porque é preciso consertar o erro. Porque como é que eu vou distribuir um dinheiro para um grupo de pessoas que de fato não precisa, e quem precisa fica de fora por uma questão meio que política, porque infelizmente é isso que acontece, a gente sabe disso, né? Lugares pequenos acontece isso, é uma questão, um indica para lá, um indica para cá, e isso influencia muito na questão. Então tem que ter uma reprogramação. Então assim, no meu ponto de vista, assim, no processo de elaboração de uma política pública, a gente tem um grupo de pessoas honestas, transparentes, capacitadas, trabalhando nisso, lá em cima até chegar embaixo, a gente com certeza vai ter um programa que vai ser bem sucedido, que não vai ficar sendo reprogramado constantemente. Não é isso? E aí o que a gente tem que saber é que também nas últimas décadas, em razão da ampliação do processo de democracia em todo o mundo e também de já crise de governança, persiste em grande parte dos estados um aumento crescente nas sociedades democráticas. Por incrível que pareça, hoje há uma ampliação muito grande da questão da participação dos conselhos nas políticas públicas, nas decisões que interessam, seja na saúde, seja na educação, seja onde for, eles estão participando mais. Aí, quais seriam as ferramentas para a formação de políticas públicas, pessoal?
Simplesmente nós temos aí 4 pontos que é bem interessante para a gente poder estar estudando sobre as ferramentas de formulação de políticas públicas, que são um total de 4. São 4 ferramentas cruciais e que a gente assim precisa compreender. A primeira, voltando aqui rapidinho, nós temos a matriz de decisão, nós temos árvores de problemas, temos análise de processos e temos o chamado marco lógico. E aí a gente tem que ver agora qual é a importância de cada um nesse processo de formulação de políticas públicas. Matriz de decisão. A matriz de decisão é uma ferramenta para apoiar a escolha ou a priorização de elementos em um conjunto. A mesma deve ser construída para priorizar ou escolher políticas públicas. Então, na matriz de decisão, o que acontece? Às vezes nós chegamos em uma determinada região, em um estado, e aí a gente chega lá, se depara com um conjunto de problemas. Dentro desse conjunto de problemas que a gente tem, nós simplesmente vamos ter que dizer assim, qual é o problema mais grave que vocês estão enfrentando? Qual é aquele problema que necessita de uma atenção maior? Qual é aquele que mais prejudica de fato esse grupo social? E aí, depois dessa análise, que assim, de fato, não é algo fácil, é que vai se começar a escolher qual é a política pública que vai ser de fato ser elaborada, qual vai ser o público de fato que vai ser priorizado. Nós temos também a chamada árvore de problemas. A árvore de problemas, pessoal, é o seguinte: você vai ter um conjunto de problemas, de fracassos, e aí o que acontece? Diante da árvore de problemas, que é uma ferramenta que possibilita uma melhor delimitação do problema e a identificação das principais causas de sua existência. Ou seja, ela vai simplesmente pegar a demanda que foi analisada e vai simplesmente perceber, através de um estudo, qual é, qual é as principais causas daquele problema. Se eu chego numa comunidade, eu vejo que ninguém ganha sequer um salário mínimo, ninguém é beneficiado com o Auxílio Brasil. Eu tenho que fazer um estudo para saber por que ninguém ganha salário mínimo. Por que também esse pessoal, eles simplesmente também não são beneficiados com os programas sociais? Então nós temos que ter árvore de problemas, o que a gente fala em árvore, é porque a gente tem aqueles galhos. Então cada galho vai ser um possível problema para aquele caso que a gente está tentando diagnosticar. E aí a gente tem a questão chamada de análise de interesses. As decisões, onde fala que as decisões de um governo são resultado de um jogo social de diversos atores, onde cada um deles quer fazer valer os seus interesses. E é o que eu falo para vocês. Entra muita questão política. Muitas vezes o desejo da população não é ouvida, em especial quando não é um ano político. Elas ficam anos e anos e anos ali sofrendo. Mas quando é ano de política, todo tipo de política social são destinadas a esse grupo. Então, assim, é um aspecto muito complicado no processo de formulação de políticas sociais, por isso, porque depende muito de política, de quem está lá no poder, em âmbito de união, estadual, federal, porque são eles que, infelizmente, vão ter que trabalhar para elaborar essa política social ou não. Então, se eles não têm uma boa vontade, a coisa não acontece. E aí nós temos chamado marco lógico. O marco lógico é quando depois de você passar por todo aquele processo de você identificar a demanda, você identificar quais são os fatores que estão impedindo aquela demanda, passar pela questão do aspecto político,
Você vai apresentar de forma mais coesa, sistemática e resumida a questão lógica do desenvolvimento daquela política pública que pode para poder apresentar ao político, apresentar à população e colocar em prática. Na verdade, o marco lógico seria você elaborar o projeto, na verdade, o projeto da política pública e dizer: esse é o nosso projeto. E a gente tem certeza que se for executado como está, vai dar certo. Pode ser que não dê certo, porque ele vai passar por um monitoramento, controle de avaliação, mas se não der certo, ele vai passar por um processo de reprogramação. Então é isso, pessoal. A gente fica agora com as atividades para que possam feitas e qualquer dúvida eu estou à disposição.